Olá, jovem, tudo bom? Dando sequência na nossa aula de refração, o assunto da aula de hoje são dois, né? Lâmina de faces paralelas e prisma óptico. Nessa aula de hoje nós iremos falar de alguns assuntos fenomenológicos e também fazer algumas deduções matemáticas. Vem comigo? Olha só. De cara, vamos falar logo de lâmina de faces paralelas. O nome é muito sugestivo. Uma lâmina, no caso, é um paralelepípedo, cujas faces opostas, onde a luz vai entrar e vai sair, essas faces são paralelas. Legal? Então você pode imaginar que essa figura que está aqui é um corte longitudinal, ou seja, um corte na direção do comprimento, né? Que se você olhar, você vê um retângulo. Beleza? Olha só. Essa nossa lâmina de faces paralelas, ela tem uma espessura, uma grossura, enfim. Essa espessura eu vou chamá-la de E, tá aí no cantinho esquerdo, beleza? E uma coisa que nós temos que levar muito em consideração aqui é o seguinte: a luz, ela vai sair de um meio que eu chamei de meio 1, ela vai entrar na lâmina, que eu chamo de meio 2. Essa lâmina pode ser feita de vidro, acrílico, plástico, enfim. Água, dependendo do formato do recipiente, né? E essa luz ela vai emergir, ela vai sair de volta para o meio 1. Beleza? Reparou no detalhe? A luz ela primeiro ela sai do meio 1 e ela depois volta para o meio 1. Ou seja, nós falamos que ela emerge para o meio 1. Beleza? Acompanhe aqui o raciocínio. Veja bem. Aqui nós temos esse primeiro feixe, que é o feixe de incidência. Ele vai incidir nessa primeira face da nossa lâmina, nesse pontinho aqui. Ou seja, nesse pontinho nós já traçamos a reta normal. Beleza? A primeira reta normal, vou chamá-la de N1. Legal? Temos que lembrar que a normal ela é perpendicular com a face, tá? Tanto de um lado como de outro. E como as duas faces são paralelas entre si, eu posso falar que esse ângulo de 90 graus também está entre essa normal e a face oposta. Beleza? Show de bola. Aí a luz ela vai vagar dentro da lâmina, nesse feixe aqui, que é o feixe refratado. Legal? E esse feixe refratado, ele irá incidir nessa face oposta, nesse pontinho aqui que você está vendo. Legal? Traço mais uma vez a normal aqui. Legal? Com aquele detalhezinho que é normal, ela é perpendicular à superfície, tá? E eu vou chamar essa normal aqui de normal 2. Legal? Tudo bem. E aí? Bom, o que eu estou querendo aqui? E uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte: como a luz ela vai sair de um meio, passar pela lâmina e voltar para o mesmo meio, o grande detalhe aqui dessa brincadeira é que o feixe luminoso incidente, esse grandão aqui, ó, que eu inclusive deixei o rastro dele como se a lâmina não estivesse aqui, essa direção é paralela à direção de saída da luz dessa lâmina, a direção de emergência. Respondendo, o que eu quero? Eu quero saber qual que é a distância entre a trajetória de entrada e a trajetória de saída. No caso, essa distânciazinha aqui, ó. Onde a distância entre esse feixe emergente e esse feixe incidente, essa distância entre essas retas tem que ser uma distância de 90 graus, como nós vemos ali na geometria analítica, por exemplo. Então, o que eu quero aqui? Eu quero simplesmente descobrir qual que é o valor dessa distância, esse d. Esse d, senhoras e senhores, é chamado de desvio lateral ou deslocamento lateral, né? Alguns autores utilizam desvio, alguns autores utilizam deslocamento. Beleza? Então, a partir de agora, nós vamos pensar puramente na geometria, nas condições matemáticas, para a gente encontrar alguma relação desse D aqui com ângulos de incidência, refração, enfim. Beleza? Vamos lá então, gente. Olha só. Primeira coisa. Entre o feixe incidente e a primeira normal, eu tenho o nosso ângulo de incidência.
Legal? Entre o feixe refratado e a mesma normal, eu tenho o ângulo de refração, tá? Aqui eu já posso chamar a sua atenção para uma coisa, tá? Olha só. Repare nesse ângulo aqui, ó. Nesse ângulo aqui. Eu vou chamar esse ângulo de um ângulo X. Vamos começar a trabalhar com esse ângulo X? Bom, repare aqui em cima que o meu ângulo de incidência ele é oposto pelo vértice a esses dois ângulos aqui. Então, o que eu posso falar para vocês? Eu posso falar para vocês que o ângulo I ele é igual ao ângulo R mais o ângulo X. Portanto, quem é o ângulo X? O ângulo X ele vai ser igual ao ângulo I menos o ângulo R. Tá bom? Por que eu estou fazendo isso? Para não ficar inventando ângulos novos, para colocar tudo em função dos ângulos que já são conhecidos de vocês. Tudo bem? Beleza. Vamos dar nome aqui às nossas formas geométricas, né? Aos nossos triângulos. Tá vendo o triângulo aí? Olha só. Bom, eu vou chamar aqui, ó, esse ponto aqui de ponto A, esse ponto aqui de baixo de ponto B, naquele outro ponto de incidência ali eu vou chamar de ponto C, e aqui eu vou chamar de ponto D. Legal? Eu tenho dois triângulos retângulos, esses dois triângulos retângulos, veja bem, ó, eles compartilham a mesma hipotenusa, tá? Esse raio refratado, ele é a hipotenusa tanto do triângulo ABC como do triângulo ACD. Legal? Então, assim, o que tem de importante no triângulo ABC? Olha, de importante no triângulo ABC eu posso destacar para vocês a espessura, que representaria um cateto, tá? De importante no triângulo ABC eu tenho a própria hipotenusa, que ela vai servir de ligação entre as duas informações, tá? No triângulo ACD eu tenho aquilo que eu quero, legal? Que é o desvio, o deslocamento lateral e também a hipotenusa, que é igual aos dois casos. Vamos fazer essa brincadeira então aqui, ó. No triângulo ABC. Vamos lá. Muito bem. No triângulo ABC eu vou usar o seno. Aliás, minto, vou usar o cosseno. Por que o cosseno, professor? Cosseno do ângulo de refração, cosseno de R, é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente vai ser a minha espessura, a grossura, a espessura da lâmina. Beleza? Dividido pela hipotenusa, que é o segmento AC. O segmento de reta AC, de A até C. Tudo bem? Muito bem. Como a hipotenusa é igual para esses dois triângulos, eu vou isolá-la, tá ok? Vamos lá, ó. AC é igual a E dividido pelo cosseno do ângulo de refração. Legal, pessoal? Então, isso aqui, ó, vai ser a minha primeira equaçãozinha dessa minha hipotenusa, que eu vou poder usar também no outro triângulo. Beleza? Então, agora vamos brincar com o triângulo ACD. ACD. No triângulo ACD, eu tenho o ângulo X, que na verdade ele é I menos R, como nós já vimos aqui em cima. E eu tenho que, o que eu quero encontrar, que é o desvio lateral, ele é cateto oposto. A hipotenusa é importante. Cateto oposto, hipotenusa, estamos falando do seno. Legal? Então, o seno do ângulo X é igual a cateto oposto D sobre a hipotenusa segmento AC. Beleza? Bom, eu quero fazer o isolamento aqui do AC, certo? AC é igual a D sobre seno de X, só que seno de X eu já vou colocar de I menos R, porque o X ele é I menos R. E nós encontramos aqui a nossa segunda expressão matemática. Tudo bem? Vamos terminar aqui em cima. Bom, se o AC de uma equação é igual ao AC da outra equação, eu posso falar para vocês aqui então. Veja bem, eu posso falar para vocês que D sobre seno de I menos R
é igual a E sobre cosseno de R. Beleza? Isolando o D, nós temos que D é igual a E que multiplica o seno de I menos R dividido pelo cosseno de R. Essa aqui é a expressão matemática deduzida da lâmina de faces paralelas. Em prismas óticos eu trago dois assuntos. O primeiro deles é o que está na tela, dispersão cromática. Como que a luz branca, policromática, ela entra de um lado de um prisma e do outro lado sai as cores espalhadas, as cores do espectro visível, as cores do arco-íris, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Como que isso acontece? Segundo, quais são os desvios que a luz sofre ao entrar e ao sair de um prisma óptico, né? Com a parte matemática, beleza? Então, primeiramente vamos entender aqui essa parte da dispersão cromática, tá? O nome dispersão cromática é um nome muito sugestivo, concorda? A parte cromática das cores terão uma dispersão, elas irão se separar, espalhar, enfim. Legal? Isso aí você pode reparar que na natureza ocorre no arco-íris, né? Fundamentalmente no arco-íris, em alguns eventos astronômicos, como o de lua de sangue, a dispersão cromática na atmosfera terrestre. Ela é evidente, a lua fica vermelha, no caso, tem a ver com isso também, mas como que isso acontece? Tá? Bom, primeiramente nós temos que considerar algumas coisas. Primeiro, não esqueça que, embora nós não estamos tratando muito sobre isso, a luz é uma onda, tá? E enquanto onda, enquanto ela existe, a luz está sempre desenvolvendo oscilações, certo, galera? Sempre em movimento, sempre desenvolvendo oscilações, tá? Só que uma onda, ela pode oscilar de forma mais rápida ou de forma mais lenta. Da mesma forma que o tamanho de uma onda pode ser maior ou pode ser menor. Nesse momento eu não vou entrar em detalhes a respeito dessas propriedades de uma onda, mas eu vou citar algumas delas, tudo bem? E o primeiro caso aí seria o comprimento de onda, tá bom? O comprimento de onda, basicamente o tamanho de uma onda, é representada por essa letra grega aqui, ó. Identifica essa letra aqui, gente? É a letra lambda. Legal? E das cores do arco-íris, digamos assim, do espectro visível luminoso, eu tenho do vermelho ao violeta uma queda nesse tal de comprimento de onda. O comprimento de onda é maior no vermelho e menor no violeta. Legal? E nas outras cores vai acompanhando esse mesmo raciocínio aí, certo? A velocidade de uma onda, ela pode ser descrita na seguinte expressão matemática. A velocidade de uma onda é igual a esse comprimento de onda. Quando entrarmos em ondas, nós vamos trabalhar demais com essa formulazinha, tá? Multiplicado pela quantidade de oscilações que essa onda desenvolve em um segundo, chamado de frequência, tá? Essa aqui, ela é conhecida por ser a chamada... Conhecida por ser a chamada é ótimo, né? Mas ela é conhecida como equação fundamental da ondulatória, certo? Muito importante aí para o estudo futuro das ondas mesmo, tá legal? Veja bem, quando uma onda ela refrata, a sua velocidade ela é alterada, legal? Em relação a essa diferença de índices de refração. O comprimento da onda também é alterado. Quando uma onda refrata, ela pode ser achatada ou expandida, dependendo da condição. Legal? Mas ao refratar, jovens, a frequência ela não muda. A frequência permanece a mesma. Tá legal? Então assim, galera, vamos focar no comprimento de onda. Legal? Ondas que possuem comprimento de onda maior têm um tipo de interação com o meio. Ondas que têm um comprimento de onda menor já tem um outro tipo de interação com esse meio. Beleza? Então veja bem, galera, olha só. Eu vou fazer aqui um desenho de um prisma para vocês. Olha só, reparem aqui.
Vamos lá. Um prisma matemático mesmo, tá? De base triangular, aquele que é conhecido de vocês. Então vamos nessa. Veja bem, de um lado, a luz branca ela vai entrar nesse prisma, certo? Por exemplo, por aqui assim, ó. Eu vou representar a luz branca com a tinta preta mesmo, porque o fundo é branco. Legal? E aí, se não tivesse esse prisma aí, a luz ela seguiria esse caminho em linha reta. Legal? Mas evidentemente tem um prisma. No ponto de incidência, eu traço aqui, por exemplo, a nossa normal. Tá joia? E aí é o seguinte, eu não vou desenhar todas as cores, mas eu vou fazer vermelho e violeta, para ficar mais simples de você entender aí. Legal? Veja bem, é, pelo fato de que a cor vermelha tem um maior comprimento de onda, a cor vermelha ela é menos afetada pelo meio que forma esse meu prisma. Se é menos afetado por esse meio que forma o meu prisma, a cor vermelha, jovens, ela sofre um desvio que é menor. Um desvio que é menor. Já me explico, tudo bem? Ao contrário do vermelho, o violeta, por ter um menor comprimento de onda, ela é mais afetada pelo meio. Legal? Então ela sofre um desvio maior. E todas as outras cores seguem essa mesma lógica. Tudo bem? Na face oposta a que esses raios eles entraram, eu tenho a emergência dos mesmos. A emergência, a saída desses raios aí. Tudo bem? Então, entre o vermelho e o violeta, eu tenho a presença de todos os outros raios de luz. Tudo bem? Agora, professor, por que que isso acontece? Dois motivos, tá, pessoal? Dois motivos. Vamos lá. Primeiro motivo. Índice de refração é igual à velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz nesse meio, que é o meio do prisma. Beleza? Em relação a essa velocidade aqui, eu vou utilizar essa formulazinha. No lugar de velocidade, eu vou colocar lambda vezes f, que fica um negócio bem assim, ó. Índice de refração é igual à velocidade da luz no vácuo dividido por lambda vezes f. Tá bom? Por que que eu fiz isso aí? Vamos falar sobre o comprimento de onda, uma vez que a frequência permanece constante. Lembra que eu falei anteriormente, né? Note, gente, que o comprimento de onda lambda, ele é inversamente proporcional ao índice de refração. E isso significa o seguinte, vou pegar só um exemplo, tá? Se o índice de refração ele é maior, desculpe, se o comprimento de onda é maior, o índice de refração será menor. Legal? Então isso já explica o fato do vermelho ter maior comprimento de onda e o índice de refração afetar menos o vermelho, né? O meio afetar menos o vermelho. O índice de refração para o vermelho é menor. Beleza? O contrário acontece com o violeta. Se o índice é menor, desculpe, se o comprimento de onda é menor, o índice será maior, será mais afetado. Legal? Agora, em relação aos ângulos, você pode ver o seguinte, olha só. Da nossa lei de Snell-Descartes, eu tenho que N2 vezes seno de R é igual a N1 vezes seno de I. Eu só troquei o lado, né, como geralmente eu faço. Beleza? Eu vou isolar aqui o N2. N2 é igual a N1 que multiplica seno de I dividido por seno de R. Tá, e aí? E aí, rapaziada, que assim, seno de R e N2 tem a ver com dentro do prisma. Basicamente é isso aí.
Basicamente é isso aí. Legal? Então, por exemplo, pegando o exemplo anterior, o que isso vai significar? Bom, significa que se o índice de refração é baixo, o seno do ângulo de refração é alto. Pensa matematicamente comigo, pessoal. Olha só aqui, vou dar um zoom para vocês. O ângulo de refração para o violeta é menor do que o ângulo de refração para o vermelho, né? Então repare só aqui de novo, olha. Se o índice de refração é baixo, como é o caso do vermelho, então o seno do seu ângulo será alto. Será alto, próximo de 1, por exemplo. Ou seja, o seno de um ângulo acompanha o ângulo. Lembra lá, ó, seno de 0 é 0, seno de 90 é 1. Então, conforme o ângulo vai aumentando de 0 para 90, o seu seno vai aumentando também. Legal? Então, simplesmente por isso, recapitulando. Por que o vermelho desvia menos? Vamos lá. Primeiro, o vermelho desvia menos porque ele tem um comprimento de onda maior e, portanto, ele terá um índice de refração menor, será menos afetado. Pelo fato do vermelho que entrou no prisma ter um índice de refração menor, o seu seno ele é um seno alto, né? Ou seja, o ângulo de refração para essa luz vermelha é um ângulo maior, digamos assim, né? Proporcionalmente às outras cores aí. Então, assim, simplesmente pelo seno ser maior, o vermelho ele é mais afastado da normal do que, por exemplo, o violeta. Certo, pessoal? Então, em relação à equação lá do índice de refração e a equação a lei de Snell-Descartes, nós podemos entender por que umas cores elas refratam mais afastados da normal e outras cores mais aproximadas à normal. Olha a minha imagem aí, pessoal. Olha só. O vermelho está mais em cima, enquanto o violeta está mais embaixo. E o segundo assunto de prismas ópticos que nós vamos destacar aqui é o desvio que a luz sofre, né? O desvio da luz, o desvio que a luz sofre ao entrar e ao sair desse prisma. Tudo bem? Gente, estou destacando aqui o seguinte, um prisma basicamente normal, como nós vimos anteriormente aí, de base triangular. Eu destaco aqui, ó, esse ângulo aqui superior, que é o ângulo de abertura. Ângulo de abertura do prisma. Legal? Esse prisma, galera, ele não necessariamente é um prisma equilátero, tá? Nós podemos pensar que ele é mais um prisma isósceles mesmo, onde os ângulos da base são iguais, diferentes desse ângulo superior aí. Legal? Olha só, gente. Feixe que está entrando no prisma é o feixe de incidência. Feixe que está atravessando o prisma, feixe de refração, né? E o feixe que está saindo do prisma, feixe de emergência, né, galera? Muito bem, vamos primeiro aqui falar dos ângulos, tá? Gente, eu tenho aqui entre a minha normal, essa normal aqui, eu vou chamar de normal 1, e esse primeiro raio, eu tenho aqui o nosso primeiro ângulo, tá? Eu vou chamar esse ângulo de ângulo I. Tudo bem? Ângulo I, ângulo de incidência. Legal? Entre a normal e o raio que refratou, eu vou falar que eu tenho aqui um ângulo R. Tudo bem? Aí que vem um detalhe. Na face oposta, esse ângulo aqui, ó, ele é o ângulo de incidência nessa face oposta. Só por uma questão de organização mesmo, tá, pessoal? Para mantermos mais ou menos as mesmas letras nas mesmas condições, o ângulo de incidência na face oposta eu vou chamar de R', tá? E o ângulo de refração na face oposta, eu vou chamá-lo de ângulo de emergência, ele é o I'. Tudo bem? Então, R's dentro, I's fora. Beleza, galera? Olha só, gente.
A primeira trajetória da luz, que é a trajetória de incidência, ela sofre um primeiro desvio ao entrar no prisma. Esse primeiro desvio eu vou destacar aqui ó, nesse ângulo azul que eu chamo de D1. Tá legal? Agora, o segundo desvio, né, a luz está passando pelo prisma, aí ela sai do prisma, sofre um segundo desvio. Esse segundo desvio eu vou chamar de D2. D2. Tudo bem? E aí que vem alguns detalhes para vocês, tá, senhoras e senhores? Veja bem. Bom, primeiramente, a normal 1 é perpendicular à primeira face. A normal 2 é perpendicular à segunda face, a face oposta ali, de emergência da luz. Esse ângulo de abertura aqui de cima, ele aparece aqui, ó. Ele aparece, é o mesmo ângulo que está ali embaixo. Eu não vou fazer essa dedução aqui agora, pessoal. Se você quiser fazer como exercício, fique à vontade, tá? Não é difícil de fazer essa dedução, não. Legal? E aí, rapaziada, uma coisa que eu quero também destacar aqui para vocês é que esse ângulo aqui, ele é um ângulo chamado de ângulo de desvio total, um ângulo Dzão. Aí a pergunta é, professor, o que você está querendo com essa brincadeira aí? O que você está querendo com isso aí? Gente, eu quero relacionar o desvio total, Dzão, tá? Da luz aí ao entrar e sair do prisma, com uma propriedade do prisma, que é o ângulo A, o ângulo de abertura, e também esses ângulos que aparecem por aí, de incidência, refração, enfim. Tá legal, pessoal? Então eu vou fazer aqui algumas anotações para vocês, beleza? Olha só. Primeira anotação. Vou deixar o desenho aqui em cima. Legal. Primeira anotação. Repare aí, ó, que o ângulo I ele é igual ao ângulo R mais o ângulo D1 nessa primeira região aqui. Tá legal? Então, eu posso isolar o D1, porque daqui a pouco eu vou usá-lo, e falar que D1 é igual a I menos R. Legal? A mesma coisa eu posso falar para D2. Aqui, ó, nessa região aqui. Eu posso falar que I' é igual a R' mais D2. Isolando o D2, eu tenho que D2 é igual a I' menos R'. Essa é a segunda análise que eu faço. Opa, acho que eu fiz besteira aqui. Deixa eu só voltar aqui, gente. Nossa senhora. Aí, agora foi. Então nós temos que I' é igual a R' mais D2. Isolando o D2, nós temos que D2 é igual a I' menos R'. Beleza, galera? Agora, vamos lá. Terceira análise aqui para vocês. Eu vou lembrar para vocês uma situação que é o seguinte. Um ângulo externo de um triângulo qualquer, ele sempre será igual à soma dos ângulos internos opostos. Só um exemplo aqui rapidaço para vocês, ó. Fazer um triângulo feio aqui mesmo, olha. Vamos lá. Olha, 90. Aqui, por exemplo, é 60, né? E aqui é 30. Então esse ângulo externo aqui, ele é quanto? Ele é 150. Então esse ângulo externo aqui, ele não é igual à soma dos ângulos internos opostos, ou seja, 90 mais 60, né? É exatamente isso. Então, eu vou usar esse conceito aí, só apagar esse monte de coisa que eu fiz aqui, esse rabisco aqui. Certo? Então, voltando aqui na nossa brincadeira, o que eu posso falar para vocês? Olha só, o ângulo que é o Dzão, ele será igual... Na verdade, eu vou falar primeiro do A. Esse ângulo A aqui, ele é igual, portanto, a esse R
mais esse R', de acordo com o que eu acabei de falar. A é igual a R mais R'. Legal? E uma última análise que eu faço para vocês, que essa análise eu faço aqui em cima, porque aí eu já vou começar a fazer a nossa brincadeira total, que é o seguinte, olha só. O nosso desvio total, né, Dzão, é igual a D1 mais D2. Beleza? Então tá. Quem é D1 e quem é D2? Olha, no lugar de D1, eu vou colocar quem ele é. Beleza? D1 é igual a quem? I menos R. Mais quem é D2? D2 está aqui. Beleza? E aí D2 é o seguinte, D2 será I' menos R'. Legal? Note aqui, senhoras e senhores, note aqui que tanto o meu I como o meu I' são positivos, tá? Então eu vou colocar assim, ó, I mais I'. E note aqui que tanto o meu R como o meu R', eles são negativos. Então eu posso colocar esse menos aqui, abrir um parênteses e colocar R mais R'. Tudo bem? D é igual a I mais I' menos... Galera, quem que é isso aqui? Quem é isso aqui? Quem é R mais R'? R mais R' está aqui, ó. Beleza? É o asão, é o ângulo de abertura. Então eu vou colocar esse asão aqui. Asão. E aí eu tenho a expressão matemática do desvio da luz em um prisma. O ângulo de incidência mais o ângulo de emergência menos o ângulo de abertura do nosso prisma. Legal? Aí tem um caso particular, que eu vou puxar essa linhazinha para vocês. Se eu tenho que I for igual a I', então nós vamos considerar que esse é um chamado desvio mínimo. Beleza? Desvio mínimo. Se I é igual a I', eu posso falar para vocês então que a expressão matemática pode vir a ser essa aqui, ó. 2i, I mais I, né, iguais 2i menos A. E eu tenho aqui a nossa expressão de desvio mínimo. Legal? Então nessa aula de hoje nós vimos o que? Lâmina de faces paralelas, a parte matemática, né, e conceitual da lâmina de faces paralelas. Falamos sobre dispersão cromática, como que a luz ela consegue ser dispersa entre vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? Em relação às propriedades da onda luminosa. E aqui fechamos a nossa aula falando do desvio que a luz sofre ao entrar e ao sair de um prisma. Legal, pessoal? Bom, gente, fico por aqui, tá? Na nossa próxima aula iremos estudar sobre lentes esféricas, que é até a parte final da matéria de ótica. Tá legal, pessoal? Rapaziada, fico por aqui, bons estudos.